18 ao versículo de número 24, amém? É importante nós nos atentarmos, porque dentro desse capítulo 7, Paulo ele vai dar ênfase, né, a essa vida de casado, a essa vida de solteiro. E agora do 18 ao 24, ele vai falar de um certo contentamento que nós temos que ter. Amém? Então, porque quando há uma falta de contentamento, quando nós não estamos felizes, ou não estamos sendo, né, vamos dizer assim, eu queria que a minha vida tivesse mais isso aqui, tivesse mais isso aqui, mas Deus não me acrescenta, eu tenho buscado faz tempo e as coisas não acontecem, e às vezes a pessoa, Deus já deu para ela alguma coisa importante, mas ela ainda quer mais, né? Paulo ele vai falar sobre isso, sobre a importância de nós estarmos contentados com as coisas que Deus já tem feito por nós. Amém, Jesus? Então ele diz assim, foi alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Foi alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a obediência dos mandamentos de Deus. Olha só. Cada um permaneça na situação em que está quando foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Olha só. Pois o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Fostes comprados por um bom preço. Não vos façais escravo dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado. Amém? Então, amados, o que nós podemos entender é que dentro de toda essa palavra que Paulo traz sobre casamento, sobre relacionamento, sobre vida sentimental, sobre a união, né, de um homem e de uma mulher, e também ele cita por várias vezes a vida de solteiro, ele fala de um certo contentamento. O que nós precisamos entender? A palavra do Senhor diz que nós temos que dar graças a Deus por todas as coisas. E aí muitas das vezes as pessoas falam assim, nossa, mas aconteceu uma desgraça na minha família, eu tenho que dar graças a Deus? Porque até mesmo nos momentos difíceis, que para nós, seres humanos, parece uma desgraça, para Deus é o mover do seu espírito. Para Deus é um trabalhar do Senhor. Então nós precisamos entender não a forma que o mundo encara a situação, mas a forma que Deus enxerga ela. Porque é com os pensamentos de Deus, é com os olhos de Deus, é com a palavra de Deus que nós vamos então definindo a nossa vida. Amém, Jesus? Então, Paulo ele vai tocar no assunto da circuncisão. A circuncisão, irmãos, ela foi dada a Abraão, né? Deus pediu que Abraão circuncidasse Isaque, né? E o povo que estava com ele, para que outras pessoas na terra pudessem ter a consciência que aquele era um povo escolhido, né? Era um povo escolhido por Deus. Então a circuncisão era uma marca na pele, né? No órgão genital masculino, fazia uma circuncisão ali. Então aquele homem era marcado como homem de Deus, ou fazia parte, ou faz parte do povo de Deus.
Só que como o tempo passou, a circuncisão não foi mais algo sério como era na época de Abraão. Passou a ser um costume, e desse costume virou uma religiosidade, que não trazia benefício algum para quem tinha circuncisão e para quem não tinha circuncisão. Uma das maiores perseguições que Paulo sofreu foi com o seu próprio povo, o povo judeu. As maiores lutas de Paulo foi com o seu próprio povo, o povo judeu. Por quê? Primeiro, Paulo estava pregando o evangelho, a palavra de Deus, para os gentios. Os judeus não aceitavam. Então, quando Paulo ele retornou de uma de sua viagem missionária, ele trouxe alguns gentios com ele. Algumas pessoas que eram gregas, outras que eram de outros países, que se converteram ao Senhor Jesus. E qual que foi, a perseguição de Paulo? Que Paulo não poderia colocar essas pessoas dentro do templo. Então, Paulo foi impedido de colocar essas pessoas dentro do templo, por causa de ser gentios. E a perseguição maior era que Paulo era contra a circuncisão. Paulo era circuncidado, né? Ele foi circuncidado, porque ele era judeu. Mas ele não pregava a circuncisão. Porque para Paulo a circuncisão era no coração. Agora, no crer no Senhor Jesus, na obediência à palavra de Deus. Não mais um costume, não mais algo religioso, só para dizer que tem, mas distante de Deus, né? Às vezes as pessoas se circuncidavam, mas a prática dela de vida não era de um homem circuncidado, não era de um homem separado para Deus. Então, Paulo vai falar sobre isso, né? Pedindo para que as pessoas permaneçam como ela está. Olha, se você é circuncidado, maravilha, tá? Então honre a sua circuncisão. Se você não foi circuncidado, não precisa se circuncidar, mas honre a Deus da mesma forma, através da obediência da palavra do Senhor. Amém, Jesus? Então, Paulo está citando isso porque ele vai falar de casamento, né? Ele está falando ainda de casamento. E ele vai continuar depois do versículo 25 em diante falando de algumas coisas. Mas Paulo está dando a entender o que? Olha, você solteiro, né? Então, você dá glória a Deus por estar solteiro hoje. Amanhã você pode estar casado. Agora, você que está casado, dê glória a Deus por estar casado, né? Então, a gente precisa entender que o estágio que está na nossa vida, o momento que nós estamos vivendo, às vezes aos teus olhos podem não ser bom, mas aos olhos de Deus Ele está trabalhando na sua vida. Então é por isso que nós precisamos agradecer a Jesus Cristo por tudo, né, que Ele tem feito por nós. Amém? Aí o versículo 19 ele diz: a circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a obediência dos mandamentos de Deus. Então o que está acima da circuncisão? O que está acima da religiosidade? A obediência à palavra do Senhor. Amém? Então eu não preciso ser religioso, guardar costumes, viver debaixo de regras para ser um obediente à palavra do Senhor. Não. Eu preciso ser obediente à palavra, só isso. Eu preciso guardar o que está escrito, só isso. Então eu não preciso fazer um conjunto de regras. Eu não preciso colocar a minha vida debaixo de uma servidão. Eu não preciso voltar a ser escravo para poder alcançar algum benefício de Deus na minha vida. Não, eu já fui liberto por Cristo Jesus. O Senhor Jesus já pagou um preço na cruz do Calvário. Então agora, o único preço que eu tenho que pagar ao Senhor Jesus é o preço da obediência à palavra de Deus. Porque se eu não obedeço à palavra de Deus, eu não consigo ser como o próprio Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus foi obediente à palavra do Pai. Em nenhum momento ele se desviou da verdade. Em nenhum momento ele fez contrário ao que estava sendo pregado. Não, Jesus viveu o que pregou e nós temos que viver o que pregamos. Amém? Então, Paulo diz isso para que as pessoas possam entender
que naquele primeiro estágio, quando foi chamado, né, a pessoa precisa dar glória a Deus, precisa agradecer ao Senhor. E aí o versículo 20 diz: cada um permaneça na situação em que está quando foi chamado. Paulo, ele vai falar o quê? Há muitas pessoas que murmuram por causa da situação de sua vida. Mas é engraçado que os murmuradores, eles são os primeiros a não fazer nada para mudar de vida. Essa é a grande realidade, né? Estava ouvindo uma passagem ontem e essa passagem falou dos cananeus. Quando Davi, ele, pelo rei Aques, né? O rei Aques deu uma cidade dos filisteus para Davi morar, na época que Davi estava fugindo de Saul. E aí tinha uma guerra agendada entre Israel e os filisteus. E Davi ia lutar nessa guerra contra o seu próprio povo. Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus não permitiu que Davi lutasse contra o povo de Israel. Então o que aconteceu? Deus deu uma luta para Davi. Quando Davi volta, né, o rei Aques não aceita que ele vá para a guerra. Alguns generais ali dos filisteus chegam: ó, Senhor, rei, não permite que Davi vá para a guerra não. Porque se ele for para a guerra, ele pode lutar contra nós. Ele pode virar casaca e aí você sabe como é que é, nós vamos perder essa guerra. Então é melhor deixar ele quieto. Aí o que aconteceu? Aques manda Davi de volta para casa, o rei filisteu. Aí Davi volta, né, para uma cidade filisteia que o rei Aques tinha dado para ele. Quando ele chega lá, o que aconteceu? Toda a sua família, mulheres, crianças, disposto de guerra, tudo tinha sido levado pelos cananeus. Tudo tinha sido levado. E botaram fogo nas casas, enfim. A palavra do Senhor diz que eles choraram. Choraram amargamente, mas choraram muito por causa que isso aconteceu. Mas daí a gente compreende que se Deus não tivesse dado uma luta particular para Davi, Davi tinha lutado contra o seu próprio povo. Então, às vezes, Deus dá uma luta particular para nós não entrarmos na luta alheia, que não tem nada a ver com você, para desviar a sua atenção mesmo, para mostrar para você: isso aqui que eu quero da sua vida. Não é para você ficar comprando brinco dessa forma aqui, né? E aí, olha que interessante. Aí, Davi chama o sacerdote e Davi fala assim: eu quero consultar ao Senhor. Mas entenda, Davi não era costume de consultar Davi a Deus. Quem consultava Davi a Deus era o sacerdote, através da esposa, que era uma pedra, né, um conjunto de pedras preciosas. Ele colocava assim, e quando Deus respondia, vibrava na mão do sacerdote aquelas pedras. Mas Davi pede para consultar. Por quê? Porque a luta é de Davi. A luta não é do povo. A luta não é da nação. Quando a luta era da nação, era o sacerdote que consultava. Mas como Deus deu uma luta própria para Davi, foi Davi que consultou. E aí Davi vai consultar. O que Davi vai perguntar para Deus? Persigo esse povo? Vou alcançá-los? Vou resgatar a nossa família de volta? E Deus confirma: vai atrás, corre atrás, você vai alcançar e vai resgatar todo mundo. Então Deus deixou Davi ocupado num problema, numa guerra pessoal, para que ele não entrasse numa guerra que não era dele. Dá para os irmãos entender? Então o que isso tem a ver com esta palavra? O contentamento. Porque quando você não dá glória a Deus pelaquilo que você é hoje e pelaquilo que você tem hoje, nunca você vai alcançar o seu sonho. É isso que Paulo está dizendo. Os sonhos, ele depende daquilo que nós estamos fazendo hoje para Deus. Se você está assim: miserável vida, ai que vida desgramada, aguento mais viver desse jeito, tá ruim assim, Deus não olha para mim. Meu irmão, nunca você vai subir de estágio. Você não está preparado para o que Deus
tem para você. Mas se você está lá chorando, de joelho no chão, dando glória a Deus, né? Sabendo, Senhor, eu sei que o Senhor tem planos para a minha vida, e eu sei que um dia o Senhor vai se manifestar, mas eu agradeço ao Senhor pelo que eu tenho hoje, pelo que eu sou hoje, pelo que está acontecendo na minha... Meu irmão, pode ter certeza que você vai subir de estágio, porque você vai estar preparado para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, Paulo vai dizer, cada um permaneça na situação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Amém, Jesus? Então, se a pessoa era escrava naquela época e aceitava Jesus, ela não tinha que ficar preocupada com a escravidão. Não, vou aceitar Jesus porque eu quero sair dessa escravidão. Não. Ela tinha que aceitar Jesus e obedecer a palavra do Senhor e dar glória a Deus por ela estar por baixo de servidão naquele momento. Mas Paulo fala, vindo a liberdade, não perca a ocasião. Quer dizer, o que Paulo está dizendo? Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Se você for agradecido, se você der glória a Deus. Amém, Jesus? Então, essa parte do contentamento, ela é muito importante na nossa vida, né? Porque às vezes nós estamos chateados com a vida. Às vezes nós estamos chateados com pessoas. Às vezes nós estamos chateados com situações. Ninguém gosta de perder, não é verdade? Ninguém gosta de ter prejuízo. Ninguém gosta de ter que desfazer de alguma coisa. Mas, se chegou um momento na sua vida que está acontecendo isso, meu irmão, se você está desprendendo de coisas na sua vida, pode ter consciência que isso aí não tinha valor para Jesus. Por isso você está se desprendendo disso. Por isso você está jogando fora certas coisas. Por isso você está perdendo certas coisas na sua vida. Porque isso não tinha valor para Jesus. Porque Jesus quer o melhor para você, Ele não quer o pior. Amém? Temos que ter essa consciência para a glória de Deus. Então, olha o versículo 22. Pois o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Então entenda, a maior escravidão que existe, Paulo está falando aqui, é a espiritual, irmãos. Porque a pessoa, ela pode ser liberta aqui na terra, ela pode ir e vir, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, entendeu? Ela pode fazer o que quiser do corpo dela, ela pode querer fazer o que quiser com o dinheiro dela. Ela fala, eu sou livre, mas às vezes a alma está aprisionada. A alma está debaixo de servidão. É escravo do vício, é escravo da prostituição, né? É escravo da depressão. Muitas das vezes. Então, Paulo está dizendo aqui que a pior prisão que existe é a espiritual. Amém? Porque ele diz, pois o que é chamado pelo Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Então, o escravo estava lá dando glória a Deus. A liberdade dentro dele. A alma dele não está presa, né? E por que Paulo fala isso com tanta firmeza, com tanta certeza? Porque Paulo passou muito tempo preso. Mas ele falou, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Eu estou aqui preso, mas estou escrevendo. Estou anunciando o evangelho do mesmo jeito. Então, não é ser escravo nessa vida, não é ser prisioneiro nesta vida que vai tirar a sua alegria de servir ao Senhor. Não é um problema, uma dificuldade, uma enfermidade, uma perda que vai tirar a alegria de você servir a Deus. Amém, Jesus? Isso se chama contentamento. Isso chama a gente ficar satisfeito com tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém? E aí ele diz, pois o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, é escravo de Cristo. E Paulo está falando dele mesmo. Ele falou, eu entreguei a servidão de Cristo. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Amém? Então,
O que é a liberdade? O que é a paz? Né? A paz é gozar num lugar paradisíaco, né? Ficar ali tomando aguinha de coco, vendo aquele lugar lindo, isso é paz. Não, isso não é paz. A paz que excede todo entendimento, Jesus disse isso, vem do Pai para nós. É a consciência pura, é o coração puro, né? É poder servir ao Senhor, aleluia, com verdade entre nós, dentro de nós. Isso é a verdadeira paz, que o mundo não conhece, nunca vai poder conhecer, se eles não se converterem também. Então, quando Paulo, ele diz isso, né, escravo de Cristo, ele está falando de si próprio, porque ele se entregou a vida dele para o Senhor Jesus, para ser escravo do Senhor Jesus. E o escravo, ele faz o quê? O escravo faz a sua vontade? Não. O escravo faz a vontade de quem? Do seu Senhor. Paulo está falando, eu sou escravo de Cristo. Por quê? Porque eu faço a vontade de Jesus. Amém? Então, aqueles que eram escravizados pelos homens, eles estavam livres em Cristo Jesus, né? Livre para quê? Para adorar, para poder obedecer a palavra, para poder viver feliz, contentando com o que ele era. Mas aqueles que estavam libertos e aceitaram Jesus, esses estavam sendo escravos de Cristo. Quem era o Senhor deles? O Senhor Jesus Cristo. Então, de alguma forma, né, a gente vê que mesmo aquele sendo escravo pelos homens, não estava tão diferente por aqueles que estavam sendo, aleluia, vivendo com Cristo. Amém? Porque ambos não podiam fazer a sua vontade, vamos dizer assim, né? Mas sim a vontade de Deus. O escravo pelos homens podia fazer a vontade de Deus, e o escravo por Cristo poderia fazer a vontade de Deus. Então essa é a grande cartada nesses versículos que Paulo está trazendo. Aí o versículo 23, ele diz assim: fostes comprado por um bom preço, não vos façais escravos de homens. Olha só. Agora, como é uma escravidão de homem? Ah não, aquela pessoa ali foi comprada por alguém, então ela é escrava. Naquela época podia, né? Naquela época podia comprar um homem para poder trabalhar na casa dele, para poder trabalhar na plantação dele, enfim. Naquela época podia. Então, esse homem que foi comprado como escravo, era para ele se revoltar contra o senhor dele? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: fostes comprado por um bom preço, não vos façais escravos de homens. Mas do que Paulo está falando? Né? Eles foram comprados por um bom preço, pelo preço de Cristo, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o sacrifício do Senhor. Então não era para eles andarem debaixo do jugo dos homens. Como isso, pastor? Sobre crenças, religiosidades, sabe? Ah, você é escravo, tá? E o seu senhor não serve a Deus. Então não caia na conversa dele. Seja obediente ao seu senhor, mas você não precisa andar com ele da mesma crença. Tá dando para entender? Então Paulo estava falando que não era para poder ser escravo de homens no pensamento, na crença, na busca ao Senhor, né? Em adoração a ídolos, enfim. Paulo está falando, vocês já foram libertos, comprados por um bom preço, o preço do Senhor Jesus. Então, quando alguém ouve a palavra de Deus, quando alguém aceita Jesus Cristo na sua vida, vem a revelação da palavra, a pessoa começa a conhecer a verdade de Jesus, e depois ela volta para trás, ela está voltando à escravidão. Ela está voltando debaixo de jugo de homens, né? E Cristo já nos trouxe a essa liberdade. Amém, Jesus? E para encerrar, o versículo 24, ele vai dizer: irmãos, cada um permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado. Amém, Jesus? E por que nós temos que permanecer? Porque quem nos chamou foi Deus. E se Ele vai te levar
né, a algo maior, quem vai te levar? Você? Não, o próprio Deus. Então por isso que nós temos que honrá-lo aonde nós estamos, como nós estamos. Porque com certeza, se nós honrarmos Ele, como diz a palavra do Senhor, aquele que é fiel no pouco, no muito, Deus vai te colocar, né? Então, se for fiel a Deus, como você está, como você chegou, como você aceitou Jesus, sem murmuração, contentando com o que você tem, com certeza o Senhor vai te colocar, aleluia, no patamar maior. E vai te abençoar. Não vai só abençoar você, abençoar sua família também. Por causa que você tem dado glória a Deus, tem dado graças a Deus, né, por essa situação na sua vida. Amém, Jesus? Amém? Então, guarda isso no seu coração, o contentamento. Vamos dar glória a Deus, vamos dar graça a Deus, né? Porque essa é a vontade do Senhor, que nós possamos glorificar a Ele em todas as situações da nossa vida, tá bom? Então, às vezes, nas dificuldades, né, nos momentos difíceis, você tem que dar glória a Deus. Caiu um raio lá perto de casa esses dias, nem bem começou nessa chuva, né? Caiu um raio lá, queimou a placa do portão meu. Aí eu fui levantar o portão, aconteceu, meu Deus do céu. Pensei que tinha caído o disjuntor, fui lá, o disjuntor ligado, falei, não, queimou a placa. Glória a Deus. Chamei o carro para arrumar, R$220 para arrumar, glória a Deus. Tava contando em gastar isso? Não tava, mas glória a Deus. Eu vou xingar, vou dar pontapé, vou xingar o diabo porque queimou a placa do portão? Não posso fazer isso. Aí gastei um dinheiro que não deveria ter gastado, tá guardando dinheirinho, né, de gastar, né? Mas tudo para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, tem certas coisas que acontecem na nossa vida, nós precisamos parar, pensar e analisar. Falar assim, não, o diabo quer que eu murmure. O diabo quer que eu solte uma palavra aqui agora de maldição, né? Porque de alguma coisa que aconteceu com você. Aí você fala, não, vou dar glória a Deus, tá? Eu vou me contentar com o que está acontecendo aqui, vou dar glória a Deus, porque eu sei que Deus vai reverter essa situação em bênção na minha vida. E assim nós vamos caminhando na presença do Senhor. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Vamos colocar de pé para orarmos em nome de Jesus?